Noite livres, boa noite comunidade luterana. Nós estamos iniciando mais uma junção alternativa e eu quero te convidar a estar com seu coração disponível a tudo aquilo que o Senhor quer falar, tudo aquilo que o Senhor quer revelar a nós nessa noite. Aí onde você está, feche seus olhos agora e ore junto comigo, amém? Obrigada, Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Te agradecemos pelas ferramentas que o Senhor está nos dando para que possamos realmente falar das Tuas verdades e falar do Seu reino, Pai. Que essa noite não seja apenas mais uma noite, não seja apenas mais um vídeo, mas que Tu realmente entre em cada casa e mude tudo, Jesus. Nós confiamos em quem Tu és, nós depositamos as nossas expectativas em Ti. Nós Te amamos acima de todas as coisas, que o Teu nome seja exaltado e seja feito grande. Amém.
gente, hoje nós vamos falar sobre passividade, é algo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero te explicar o que é passividade primeiro. Passividade é uma falta de ação onde deveria ter uma ação. E o mais importante de tudo é que passividade é pecado e é uma rebelião contra Deus. Então vamos ler para começar Colossenses 3:23. Colossenses 3:23 fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. A gente quer falar sobre esse assunto, é um assunto que Deus tem colocado muito no meu coração e eu tenho aprendido muito com Jesus. E eu quero ler algumas coisas, alguns tópicos que eu separei, pra gente aprender na prática o que é passividade. Então, primeiro tópico, passividade é falta de iniciativa. Alguns exemplos são: eu sou passivo quando eu não tenho iniciativa de ir conversar com os outros, sempre esperando alguém vir falar comigo. Eu sou passivo em construir relacionamentos. Eu não chamo os outros. Eu não ligo de volta quando me ligam ou não respondo às pessoas que me mandam mensagens. Em eventos sociais, minha tendência é ficar recuado até que alguém venha falar comigo. Isso é um assunto que Deus tem falado muito comigo. E eu estou fazendo ETED em São Paulo e eu aprendi sobre esse assunto lá na base. E uma das coisas que Deus falou muito comigo foi que a gente aprendeu sobre isso num dia e eu fui pra minha casa lá. E é um testemunho, né? E Deus falou muito comigo que eu tinha isso de recuar. Eu não chego nas pessoas, eu não falo com as pessoas. Quando eu tô num lugar, eu sou uma pessoa que eu não faço amizade fácil. Eu sempre espero as pessoas chegarem até mim, eu não vou pras pessoas. E Deus começou a me falar que isso era ser passiva e que era pecado, que eu tava pecando, isso desagradava o coração de Deus. E não existe pecado, pecadinho, pecadão. Então isso entristeceu muito meu coração. E no dia que eu estudei sobre isso, eu estudei pela manhã. E eu lembro que eu fui pra casa e eu tomei banho e depois eu tinha que subir pra ter uma atividade. E tem dois caminhos de subir pra base, pra lá onde tem as aulas. E quando eu tava subindo, eu sempre subo por um caminho, a gente sempre sobe por um caminho. Mas tinha duas pessoas que eu não queria cumprimentar. Eu não queria cumprimentar porque eu ia ter que dar oi, porque eu ia ter que me expor e eu não queria, porque eu era passiva nisso. E daí eu pensei comigo mesma, e eu tinha aprendido isso naquele dia, e eu pensei comigo mesma, eu vou pelo outro caminho que eu nunca fui, que eu nunca ia, era até mais demorado, pra não passar por aquelas pessoas, pra não cumprimentar aquelas pessoas. Porque eu tava com vergonha, porque eu era passiva. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: tu aprendeu sobre isso hoje. E tu tem que passar por ali, porque isso é passividade. Tu não tá construindo um relacionamento com as pessoas porque tu é passiva. Por quanto tempo tu vai ficar assim? E isso é um assunto muito delicado. Às vezes a gente não se relaciona, a gente não tem amigos, a gente não tem amizades abençoadas por Deus. A gente às vezes sofre e não tem alguém pra contar, porque a gente não faz relacionamentos e não constrói relacionamentos. E o Espírito Santo falou comigo e eu falei: tá bom, Deus, então eu vou passar por aquele caminho. E eu subi o caminho e eu falei: oi, tudo bem? E cumprimentei aquelas pessoas e elas falaram comigo. E eu passei no teste aquele dia, mas eu quero dizer que eu continuo rodando o teste, porque várias vezes eu ainda não quero cumprimentar as pessoas. Sabe aquela coisa de, tu sabe que a pessoa vai te cumprimentar e vai pro outro lado da rua? Acontece sempre. Mexendo no celular. Sim, nossa, mexendo no celular. Então, alguém tem alguma coisa pra falar sobre isso? Eu lembrei, quando tu falou, daquele dia que a gente tava no Chuí, e aí fizeram equipes pra gente evangelizar, e botaram eu, tu e a Neca. Sim. E a gente tava com muito medo, e a Neca teria, não, a gente vai conseguir, vamos lá, meninas. Ela super incentivando a gente. E a gente eu sou bem, né, eu falo com um monte de gente. E a Rô tava muito nervosa, né, e eu, a Neca, tava toda hora achando alguém pra Rô ir falar, tipo, agora tu vai falar com aquela pessoa ali. E a Rô muito nervosa, mas quando assim a gente fala que a gente, que nem a Rô diz que ela sente no coração dela, que às vezes ela peca muito nessa área. Mas é legal quando a gente quer fazer a diferença, a gente quer mudar alguma coisa que a gente tem que vencer. E na vida da Rô isso é uma coisa muito forte que ela tem de vencer essa vergonha às vezes que ela tem. E naquele dia tu conseguiu falar com pessoas, então o importante é a gente sempre tá, né, tentando vencer. Porque quando tu é passivo, tu se omite de muitas coisas no reino de Deus, né? Tipo, tu se omite de muitas coisas, Deus pode querer te dar, assim, eu te capacitei, eu vou fazer, vai, confia em mim, e tu tá ali, não, eu não consigo, eu vou ficar aqui passivo, vou ficar na minha, e não vou seguir, não vou fazer, e isso é muito ruim. Sim, a passividade é falta de iniciativa, é não se posicionar no assunto.
E algo que Deus está colocando no meu coração agora é que muitas vezes eu acho que a gente tenta mascarar a passividade com outras desculpas como se não fosse nada. Até eu tava conversando com a Via esses tempos e a gente comentou que, nossa, a gente olha pros guris e eles fazem amizade super rápido, eles chegam em outra igreja e eles já estão, tipo, conversando com todo mundo. Aí, mas nós, a gente fica tipo, não, Deus do livre eu chegar em alguém que eu não conheço. E muitas vezes falo por mim mesma, eu já mascarei isso dizendo, ai, porque ela não vai gostar de mim, porque eu tenho vergonha, porque olha minha cara de nojenta, não vai dar certo. E na verdade, isso é passividade, porque tem que ser também algo nosso, né? A gente tem que tomar essa iniciativa de se achegar e acho que é isso, sabe? A gente entender que a passividade é pecado e não só mais uma desculpa pra deixar de fazer. E não se esquecendo também que a passividade, ela precisa de uma decisão para ser quebrada. E muitas vezes a gente justifica a passividade usando Deus. A gente pensa, se for da vontade de Deus, eu vou fazer tal coisa. Mas a vontade de Deus, ela tá bem clara, ela é bem nítida de Gênesis a Apocalipse. Então a nossa decisão tem que ser quebrar a passividade e realmente conhecer qual é a vontade de Deus. Sim, o segundo tópico é: passividade é uma forma de independência e isolamento. Daí eu coloquei alguns exemplos. Eu sinto que eu não preciso de ninguém e eu não sinto que mereço estar em um relacionamento com os outros. Então, isso de me sentir rejeitado de alguma forma e de eu não merecer uma amizade ou não merecer estar em um relacionamento, ou eu chegar num lugar, eu não mereço estar naquele grupo de amigos, porque olha quem elas são, olha quem eles são, quem eu sou. Isso é passividade. Que nem a Rebeca falou a gente fica, nossa, mas colocando desculpa ou na nossa rejeição ou na nossa vergonha, ou de eu não sou o suficiente pra chegar lá, mas na verdade não é isso, na verdade é passividade, né? O terceiro ponto é passividade no relacionamento com Deus. Eu coloquei alguns exemplos assim: eu não acredito que tenha autoridade perante o inimigo, então raramente eu oro. Eu não acho que possa ter uma vida feliz e vitoriosa. E eu resisto ao perdão de Deus, não acho que Deus me perdoa dos meus pecados, então eu não me arrependo deles. Essa questão de não achar que Deus não nos perdoa é algo que a gente fica guardado na gente, né? A gente acaba, é como se fosse pesos, como se a gente tivesse cheio de peso. A gente pediu perdão pra Deus, mas a gente não sente que Ele perdoou, sendo que Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Pai de amor, Ele vai te perdoar. E a gente fica com aquilo anos e anos carregando dentro da gente. Sei lá, já veio milhares de pessoas orar pela gente, várias pessoas falarem, Deus, Ele tá aqui, Ele te perdoou, segue a tua vida. E tu fica com aquilo em ti ainda e botando desculpa pra não fazer algo a mais, né, diante de Deus, diante do reino dele. Isso é uma coisa que atrapalha bastante, assim, pra seguir em frente, pra fazer a obra, nesse negócio de relacionamento com Deus passivo, assim, eu vejo muito também a nossa preguiça. A gente dá desculpa, a gente tem preguiça de fazer as coisas, de orar, às vezes a gente só não recebe as coisas porque a gente não se posiciona. Se a gente se posicionasse e orasse e declarasse aquilo que é, porque Jesus, Ele conquistou tudo pra nós na cruz. Então às vezes a gente só não tem porque a gente não toma posse, a gente fica ali passivo, eu não tenho, Deus não quer me dar. Mas cara, te posiciona, fala, Deus, tu conquistou pra mim, então eu quero, então eu vou pegar aquilo que tu conquistou pra mim naquela cruz. E então isso é muito isso, nesse relacionamento com Deus, a passividade. A gente tem que deixar a nossa preguiça de lado, porque a palavra diz que o reino de Deus, ele é com esforço. Então a gente tem que deixar a nossa preguiça de lado, a nossa passividade de lado, a nossa vida com Deus e se apossar das coisas, agarrar as coisas pela fé. Sim, acho que nós somos extremamente passivos em relação ao poder de Deus. Sim, de maneira muito prática. Cara, tá com dor, eu oro por ti. E não tem remédio, sabe? Nós não precisamos temer e usar dessa maneira, não, existem outras possibilidades. Eu acredito que Deus realmente quer gerar no nosso meio algo que nós somos totalmente dependentes somente dele. E eu acho que isso vai rolar quando a nossa passividade ela passar, né? De nós nos tornarmos totalmente dependentes realmente de quem ele é. E eu até estava lendo um livro e ele falava sobre isso, que muitas vezes nós não queremos orar por cura ou nos mover sobrenatural, porque primeiro nós pensamos, eu preciso mudar meu caráter primeiro, eu preciso ser mais diferente, tenho que tornar mais semelhante a Cristo. Mas cara, obediência, ela molda o nosso caráter. Então, na verdade, quando nós deixarmos a passividade, começarmos a andar nessa verdade, automaticamente o nosso caráter ele vai sendo transformado, porque a gente abre mão do nosso orgulho, né? Nós damos um passo em algo incerto. E eu creio realmente que Jesus quer isso de nós e há uma luta que a gente está vivendo, né?
para nos tornarmos isso? Sobre isso, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu não me lembro qual pessoa, mas o famoso falando que às vezes a gente tem coisas dentro da gente que tem que ser tratadas com Deus e a gente sofre por aquilo, diversas coisas, porque muitas vezes a gente só não quer sentar e conversar e se expor e falar, Deus, eu tô aqui, trata isso. Por quê? Porque dói, ou porque tem esforço, porque leva tempo, porque é um processo. Então é muito isso que a Rebeca falou, a gente tem que agir por obediência, porque a obediência, ela gera frutos e ela nos equipa. Então às vezes a gente só tem que ficar ali, tá, Deus, eu admito que eu tenho isso, eu quero ser ativa em estar todos os dias aqui pra entrar nesse processo, pra que tu me cure. Eu quero, sabe, sentar aqui e conversar pra que tu realmente conserte isso na minha vida e não ser passiva nisso e ficar tipo, eu tenho isso, eu alimento isso e Deus nunca me cura porque eu não dou um passo de fé e de posicionamento. Então tudo é posicionamento. Tudo que a gente vê ou fala depende do lugar que a gente se coloca e também depende do que a gente é. Porque muitas vezes a gente tem a certeza de que uma coisa está acontecendo daquele jeito, mas na realidade ela não é assim. Então uma das formas da gente perceber isso é a gente colocar diante de Deus, porque a passividade, ela é uma forma de negar a soberania de Deus, porque a gente acha que Deus não é suficiente para fazer aquilo, então eu vou achar um outro meio e esse meu meio é me esquivar. Só que se a gente for ver isso à luz da Bíblia, todas as pessoas que se esquivaram, elas não chegaram ao final da corrida. Então o primeiro passo para a gente chegar ao final da corrida é a gente reconhecer que Deus é soberano e que a gente precisa dele para lidar com as nossas limitações. Sim, e uma coisa que vocês falaram que eu achei muito interessante também, e Deus falou comigo, é que às vezes a gente é passivo também com os nossos dons e com os dons espirituais de Deus. A gente é passivo porque muitas vezes eu já fiquei, mas qual é o meu chamado? Mas qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? Mas o que eu vou fazer de faculdade? O que eu vou estudar? Mas qual é o meu chamado? A gente ouve muito isso. Qual é o meu chamado? O que eu nasci pra fazer? E uma coisa que eu aprendi com Jesus é que o meu chamado é amar Jesus. Então se eu estiver na África, se eu estiver aqui, se eu estiver na faculdade, se eu estiver no meu trabalho, se eu não fizer faculdade, se eu não trabalhar, se eu não for pra África, se eu ficar em Cachoeirinha, eu vou amar Jesus. Então o meu chamado é amar Jesus. E a gente tem que ficar satisfeito e saber que eu vou estar plenamente cumprindo o meu chamado, assim, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer lição que eu esteja, se estiver amando Jesus poderosamente. Então eu acho que a gente é meio relaxado e passivo com nossos dons. E também eu acho interessante isso, porque a gente tem o mestre, apóstolo, pastor, evangelista e falta um. Profeta. Falando que eu esqueci do meu, eu sou profeta. E profeta. E eu acho que a gente também, como jovens, tem que se posicionar mais nisso. A gente tem que saber o que nós somos chamados nessa área. Né? O que eu sou? O que Deus quer que eu faça? Eu tenho alguma dessas características. Então, quando eu descubro isso, Deus pode me usar mais nisso. Eu vejo que a Rebeca é muito pastora. Ela é muito pastora. E a gente vê isso nas características. Se chega uma pessoa que com qualquer problema, ela pode não te conhecer, ela vai sentar contigo, ela vai te ouvir, ela vai te aconselhar. Eu já não tenho essa paciência, eu sou totalmente profeta. Se tu vir pra mim e falar assim, Roberta, tem tal problema, eu vou dizer assim pra ti, tá aqui a solução. Se chegar pra mim no outro dia, eu não fiz, eu não deu certo. E eu falo assim, tu fez o que eu te mandei fazer? Não, então não vem reclamar. Eu sou meio assim. Porque eu falo que você tem que fazer. Óbvio que eu tenho que melhorar muito nisso. Mas cada um tem uma característica. E é muito legal quando a gente descobre isso. Até tem ensinar, entendeu? Então a gente tem que descobrir o que a gente é e não ser passivo nisso também. Deus quer nos usar, mas nós precisamos, como a Vitória falou, buscar e nos posicionar. Isso. Outra coisa também é quando a gente não sabe exatamente qual é o nosso chamado. Acontece isso, a gente ficar anos na igreja, Deus, qual é o meu chamado? Por que o senhor me colocou aqui na Luterana? O que o senhor quer que eu faça? Mas aí tu fica ali parado sem fazer nada. Aí eu não sei meu chamado, mas eu vou ficar aqui sentada porque aqui tá muito bom, né? Tá no meu conforto aqui. Mas, cara, se tu não sabe por que Deus te colocou aqui, não seja passivo na igreja, não fique parado sem fazer nada. Faça alguma coisa e faça com amor, faça do jeito que tu quer fazer, faça do melhor jeito que tu poderia fazer. Eu sou uma pessoa que eu descobri hoje que o meu principal chamado é com crianças. Mas eu participo do Ministério de Teatro, eu participo dos jovens, eu participo de várias coisas, eu faço várias coisas como Jesus faria, eu tento fazer como ele faria, eu tento dar o meu melhor. Mas agora, tu não saber o teu chamado, tu fica parado sem fazer nada, isso não vai mudar nada, entendeu? Também, porque Jesus, ele só vai te revelar quando tu merecer, se tu não cuidar do pouquinho que ele tá te dando ali, ele nunca vai te dar aquele uau que tu sempre quis, sabe? Então, isso também, essa passividade estraga demais, assim, quando tu precisa receber algo de Deus. Uma coisa é certa, tu quer saber o teu chamado, começa fazendo qualquer coisa.
Cara, fica no data show, limpa um banheiro, vai à igreja, faz alguma coisa, e seja disponível pra Deus, disponível pros teus líderes, disponível dos jovens, sabe? Cara, eis-me aqui, eu tô aqui pro que precisar, de qualquer coisa, eu tô aqui. E nas pequenas coisas tu vai descobrindo o que tu foi chamado pra fazer, isso é muito certo que vai acontecer. A gente já falou mais ou menos do quarto ponto, que era, eu já estou familiarizado com sentimentos como medo, insegurança, rejeição, vergonha. Então eu acho que eu vou ter sempre esses problemas e que Deus não vai me libertar. E eu também coloquei, como a gente pensa que, ser líder não é pra mim, eu não sou assim. E também coloquei, eu sou assim e não posso mudar, então por que eu vou me preocupar em buscar a cura? Isso é muito forte. Se eu sou assim, eu vou ser sempre assim, eu vou ser sempre... eu vou sempre ter esse espírito de vergonha, eu sempre vou ter vergonha, eu nunca vou chegar nas pessoas, então por que eu vou buscar de Deus essa cura? A gente acha que Deus não pode nos dar, e isso é muito, né? Então o quinto ponto é, passividade é o que sempre dá voz às mentiras e às decepções. Eu coloquei como exemplo, isso é parte da minha vida e da minha personalidade, eu não tomo iniciativa a menos que eu saiba que vai dar certo, e hoje quando a gente pensa, se eu tentar vai dar errado, né? Alguém tem coisa pra falar sobre isso? Eu acho que isso é tanto passividade como falta de fé, né? Quando nós depositamos tudo naquilo que nossos olhos naturais veem, a gente esquece que na verdade existe um Deus com uma perspectiva além da nossa. E a gente acaba entrando nessa de, eu não vou fazer porque não é pra ser. Só que o reino de Deus não é assim, né? O que nós vemos então não é pra ser. É algo além de vista, é mais por fé, por confiar que Deus é soberano e poderoso pra prover o que nós vamos precisar. Uma coisa que a gente tem que pensar é que quando o reino de Deus, ele não é sobre nós. E isso é muito clichê falar, mas é verdade. A gente tem que parar e dar uma parada de falar, não é sobre mim. Ei, não é sobre mim. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo é, nós não somos bons. Nós não somos bons. Sem Ele, a gente nunca vai ser bom. A gente pode pensar, agora eu tô numa fase, numa maturidade que eu sou boa. Não, gente, a gente nunca vai ser boa. A gente tem que estar sempre ligado com Jesus. Então, quando a gente faz algo pra Deus, no reino de Deus, quando a gente ora por cura, ora por um milagre, ou em geral, assim, a gente tem que pensar, não é no meu nome, não é pelo que eu ainda não sou, é pelo que Deus é. O que Deus é nunca muda. Então eu posso ter vergonha, mas Deus não tem vergonha. Não existe carência em Deus, não existe falta em Deus. Deus é um Deus completo. Então eu posso não ter fé, mas Deus é cheio de fé. Eu posso não ter ousadia, mas Deus é cheio de ousadia. Então quando a gente tem que fazer algo, a gente tem que lembrar, não é pelo que eu ainda não sou. Eu posso ser, Deus pode me capacitar, mas é pelo que Ele sempre é, sabe? Então a gente nunca vai ser bom, a gente tem que ter esse pensamento sempre fixo na nossa mente. É por Jesus, por Jesus, pra Jesus. E a gente tem que estar sempre ligado nisso e com isso na nossa mente, sabe? E também quando a gente não, aqui no tópico 5, quando ela falou, eu não tomo iniciativa a menos que saiba que vai dar certo, a gente não reconhece que a gente é filho de Deus. Porque a partir do momento que nós somos filhos dele, nós reconhecemos ele como nosso pai e reconhecemos a paternidade que ele tem sobre a gente sabe que vai dar certo. A gente sabe que estando nele, colocando nas mãos dele, entregando pra ele, fala, Deus, usa só teu instrumento, faz o que tu quiser. A gente sabe que vai dar certo. Então muitas vezes isso é uma desculpa da gente falando, eu não faço nada se eu não tiver certeza que não vai dar certo. Vai dar certo porque tu tá com ele, cara, não tem como dar errado. E se dá errado não é sobre ti, é sobre Deus, então... Sim, exatamente. Sim. Porque em Romanos 14 fala que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, tipo assim, a gente tem que... Quando alguma falta em nós, a gente tem que pegar a Bíblia, é aquilo que eu sempre falo, pegar a Bíblia e lembrar Deus. Deus, a palavra diz que eu sou tua filha e que todos os teus filhos são guiados pelo teu Espírito. Então o Espírito Santo me guia, porque tu disse que me guiaria. Eu não quero ser passiva nisso porque eu tô com medo, porque eu não sei o que vai acontecer. Tu vai me guiar. E vai, cara. Vai e acredita e tenha fé no que a Bíblia diz. E Cristo, ele não oferece algo que ele tem, ele oferece algo que ele é. Então se a gente não tiver alguma coisa, Jesus é aquela coisa. Então se a gente tem vergonha, Jesus é a coragem. E ele vai depositar na gente coragem se a gente pedir. Sim, eu gosto muito daquela passagem que fala do homem que pediu pra seguir Jesus. Daí Jesus falou pra ele, então, vende tudo que tu tem,
porque eu acho muito interessante, e houve uma pregação que falava assim, que Jesus, ele nunca nos pede algo que ele já não tenha feito, e que ele já não tenha pagado na cruz. Então quando ele pediu para aquele homem, sabe, vai e vende tudo que tu tem, ele sabia qual era o valor daquilo. Então Jesus nunca vai nos pedir algo que ele já não tenha feito, como a Anne falou. Não, e algo que eu sou comigo, em Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos, e ali o homem, ele distribui uma quantidade de talentos diferentes para cada servo, e ele não fala para os servos, vocês têm que multiplicar isso agora, ou dar um valor exato para ser multiplicado. E alguns servos, né, eles vão lá e eles multiplicam, eles trazem o dobro daquilo, mas tem um servo que ele não multiplica nada. E no final, o homem fala pro que mais multiplicou, muito bom, servo bom e fiel. E sabe, eu entendo que muitas vezes o Senhor, ele não vai dizer exatamente o que nós precisamos fazer. E essa é a luta contra a passividade. Nós entendermos a necessidade que está acontecendo, além de alguém ter que mandar, a gente entender o passo que precisa ser dado no momento, sabe? E é muito incrível porque nossa vida aqui na Terra é muito sobre essa parábola, porque ele confiou dons e talentos a nós. E talvez a gente não esteja vendo nada, mas cara, ali com Moisés, ele tinha apenas um cajado, e um cajado foi suficiente para mover todo um povo. Então nós temos algo nas nossas mãos, e talvez a gente não escute nada agora, talvez não tenha um líder aqui nos dizendo o que fazer com os nossos dons e talentos, mas existe algo da parte de Deus, e se existe nas nossas mãos é porque tem de ser feito. E todos nós queremos ouvir, né, no final da corrida, servo bom e fiel, você multiplicou os seus talentos, você fez bom uso daquilo que eu te dei. Eu acho que essa tem que ser a nossa luta, Eu acho que essa história simboliza exatamente o que é a passividade. Deus nos confiou coisas, que servos vamos ser. Esses servos são o exemplo de quem foi passivo e quem não foi passivo, cara. Sim, eu me lembro que na viagem missionária que a gente fez em janeiro, né, na Trip... Fevereiro, isso aí. Na Trip, a gente saiu pra evangelizar e a gente fez equipes, pequenas equipes de 3 pessoas. E daí eu me lembro que na minha equipe até a Laura tava. E eu falei assim pra eles, vamos orar e vamos pedir pro Espírito Santo algum direcionamento. E a gente teve alguns. E eu falei pra eles, só que a gente teve só um direcionamento. E eu falei pra eles assim, gente, vamos procurar, Deus o Espírito Santo mostrou pra gente, mas vamos se mover pelo óbvio, sabe? Gente, a palavra é cheia de instruções, a palavra é cheia de mandamentos pra que a gente faça. Às vezes a gente tem que se mover pelo óbvio, sabe? Tem uma pessoa sozinha, fala com a pessoa, ora por alguém, sabe? A nossa voz, palavra de vida, profetiza, ora, sei lá. A Bíblia é cheia de ensinamentos, sabe? A gente não precisa... Deus me diz algo, claro, a gente tem que ser direcionado, mas às vezes quando a gente tá ali fazendo óbvio, Deus se mostra e se revela pra gente, né? E as nossas decisões, elas vão determinar o nosso resultado, né? Como tu falou bastante, é tudo questão de posicionamento. Se a gente for pegar uma pessoa que a Laura tava tocando violão antes e cantando, ela posicionou os dedos dela em umas cordas e isso determinou uma nota. Se ela não tivesse feito aquilo, ela não teria obtido as notas específicas daquela canção. Se tu tiver numa guerra, tu vai estar com uma arma na mão e tu apontar a tua arma para aquele lugar, o teu tiro ele vai ir para aquela direção. Então a gente precisa saber que a gente já está equipado com as nossas armas. A gente só precisa saber qual é o nosso alvo, o que a gente quer produzir. E Deus ele vai nos dizer isso. E a Bíblia fala que Deus nos dá o pão de cada dia. Então a gente não precisa dar todos os passos de uma vez só. A gente precisa confiar no caminho que Ele nos deu e caminhar diariamente segundo o pão que Ele vai nos dar. Sim, e cara, quando a gente caminha com Jesus de verdade, a gente começa a conhecer o coração dele. Então já não surge mais aquela, meu Deus, eu preciso saber o próximo passo, porque a gente sabe quem está caminhando com a gente. Eu conheço o coração do meu pai, eu sei o que ele quer de mim. Eu acho que se torna um relacionamento realmente íntimo com ele, que a gente entende aquilo que ele quer, a gente entende o que magoa o coração dele. Como tu falou, tu se entristeceu pelo teu pecado, porque tu reconhece que não é algo que agrada o coração do teu pai. E acho que tudo, na verdade, se baseia em caminhar perto de quem ele é e conhecer aquilo que o coração dele quer. Inúmeras vezes eu já estive ansiosa, né, porque eu não sabia qual era o próximo passo, e as palavras de Jesus sobre mim eram, cara, saiba quem está caminhando contigo, porque é mais importante, né, nós reconhecermos quem está com nós do que sabermos o que vai acontecer. Tem uma frase muito boa que fala assim, você não precisa saber de tudo quando você anda com Deus que sabe todas as coisas. Amém. É muito sobre isso.
Pra gente estar encerrando, eu queria dizer que passividade é uma batalha, uma guerra espiritual. O diabo, ele não quer que a gente se levante com autoridade, ele não quer que a gente tenha relacionamentos com Deus e com as pessoas, e que a gente realmente saiba a autoridade que a gente tem pra não viver nas mentiras dele. E ele não quer que a gente seja curado dessa passividade, porque a partir do momento que a gente topa se posicionar, ter iniciativa para as coisas, nós vamos ter os dons de Deus, vamos ter relacionamentos abençoados, nós vamos ser segundo a palavra, e ele não quer que isso aconteça. Então agora eu queria que a gente falasse sobre algumas coisas para como que eu vejo essa passividade. Eu acredito que o primeiro passo para vencer a passividade é reconhecer e se arrepender, né? A gente tem que se arrepender. E o segundo passo é obedecer, porque a passividade, ela é uma rebelião contra Deus. Se você pesquisar, isso vai estar escrito lá. Uma passividade é rebelião contra Deus. Passividade é tu não obedecer a Deus quando tem que ser obedecido. Quando tu acha que é pequenas coisas, obedecer as pequenas coisas. Então obedecer e andar no espírito contrário da passividade, que é o Espírito Santo. Andar no Espírito Santo. Se você pedir diariamente pro Espírito Santo te mostrar, como a Rebeca falou, ele me mostrou, ele vai te mostrar a que áreas você tá sendo passivo. E também a palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se tu pedir, Deus não vai te deixar perecer. Se tu conhecer a Deus, tu vai saber as áreas que tu é passivo, e tu vai te arrepender, e tu vai viver no Espírito Santo. Eu acho que um passo muito prático é não agir pela nossa vontade ou sentimentos, né? Pra vencer a passividade, porque os tópicos que a gente falou um pouco, a maioria não são confortáveis a gente se mover e não são coisas que, eu tô super com vontade de fazer tal coisa. Mas o evangelho é muito além, né? O cristianismo vai muito além das nossas vontades e sentimentos. Então eu acho que não se mover pelas nossas vontades. E eu também acho muito importante, a gente falou algumas coisas aqui, se tu se sentiu tocado, se tu acha que em algum dos tópicos tu é passivo, cara, tem alguém, depois que tu reconhecer isso e te arrepender, tem alguém pra prestar conta. Sabe, chega no teu amigo ou no teu líder, alguma pessoa que tu confia e fala, olha, eu conheço que eu sou passiva nisso, me ajuda, sabe, me empurra. Quando tem uma rodinha eu não consegui chegar, me empurra pra essa rodinha, me ajuda realmente nisso. Isso é uma coisa legal também, tu andar com pessoas que te impulsionem, né? Que te botem pra frente, que vão contigo. Porque muitas vezes quando às vezes tem áreas que a gente é passivo, mas às vezes podem existir pessoas que sejam passivas em praticamente tudo na vida, né? E se tu ficar com alguém que também vai ser assim, ou que não vai te incentivar a ir pra frente, tu não vai conseguir ir sozinho, tu precisa de alguém pra estar te ajudando, além de Deus, uma liderança, um amigo, uma pessoa que tu confia, assim como a Rô falou. Então é muito importante também os teus relacionamentos, com quem tu tem se relacionado, quem tem te incentivado, sabe? Passivo com passivo igual passivo. Exatamente. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Em Coríntios fala que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos deu toda a riqueza em palavra e conhecimento. Então tenha em mente que o erro nunca é Deus, é sempre nós. E Deus, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele nos deu riqueza de toda a palavra e conhecimento. Então só não tem porque tu é passivo, sabe? Então tudo é liberado, Deus, como eu falei antes, Deus é um Deus completo. Então tudo que a gente precisa estar nas mãos dele. Então, sabe, corre atrás, fala, Deus, eu quero aquilo que tu conquistou pra mim, porque ele conquistou todo o conhecimento, toda a palavra, sabe? Não perece por preguiça, por não se esforçar ou por achar que o erro tá em Deus. Não, Deus nunca erra, o amor de Deus por ti nunca erra. Então busca, cara, busca, vai atrás, porque tu vai conseguir. A gente pode ficar aqui falando um monte de coisas sobre não seja passivo, mas o mais importante é tu entender na tua casa que passividade ele te afeta, ela te afeta, faz mal pra ti mesmo. Tu pode ser passivo com seus relacionamentos, com os teus amigos, com a tua família, tu pode ser passivo com Deus, pode ser passivo contigo mesmo. Sabe, quando a tua família tá reunida onde tu tá, talvez esteja no celular, isso é ser passivo às vezes. A gente não tá com a nossa família, a gente tá no celular sendo passivo, a gente não tá tendo relação com as pessoas. E, cara, eu queria que a gente orasse sobre isso. Se tu se sentiu tocado por algum dos tópicos, agora baixa tua cabeça, vamos sobre isso. E eu quero que depois tu tenha uma conversa com Deus na tua casa, sabe? Reconhece isso. E como a gente falou aqui, esses passos pra vencer a passividade. Tem uma pessoa que vai prestar conta, te arrepende, anda no Espírito Santo e vai dar tudo certo. Amém? Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou isso no nosso coração. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, Deus. A nossa oração é para que o Senhor realmente toque os corações com esse assunto. Senhor, nós oramos para que todas as pessoas que
estão passivas nas suas casas, Senhor, passivas com o Senhor, no teu relacionamento com eles, sabe, passivos com a tua palavra, passivos, Pai, com a tua presença, e não te buscar, Pai, e não buscar a cura, Pai, muitas vezes nas áreas emocionais, nas áreas físicas, de não buscar o teu sobrenatural. Também nós oramos, Deus, por as pessoas que estão passivas com suas famílias, Deus, por as pessoas que estão passivas com seus relacionamentos em amizades, Pai, muitas vezes achar que não merecem estar no relacionamento, pessoas que não tomam iniciativa, pessoas que não se posicionam, Pai. Nós oramos quebrando isso no nome de Jesus, e nós te pedimos, Pai, para que nesse tempo nós tomemos posse, Pai, da autoridade que nós temos no Senhor. Nós não nos conformemos, Pai, em ser passivos, Pai, nos nossos relacionamentos. Nós não nos conformemos em ser passivos com a Tua palavra, mas que nós tomemos posse nesse tempo, Deus, de tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos andar no Teu Espírito, no Espírito contrário da passividade. Nós não queremos mais ser passivos. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as atitudes passivas que nós temos tomado até hoje, Pai. E nós te agradecemos, porque o Senhor é sempre perfeito, não há falha em Ti. O Senhor é cheio de ousadia, o Senhor é cheio de coragem, e não há nada que nos falte que o Senhor não tem. O Senhor é tudo que nós precisamos, Jesus. Nos ensina, Pai, a não ser passivo. E Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada com o Senhor, contra a passividade, Pai. Em nome de Jesus nós te amamos. Amém e amém. Amém, Senhor. Chegando ao fim, eu creio que o Senhor abençoa a sua vida. Antes de encerrar, eu gostaria de dar alguns avisos. Nesse final de semana, nós temos culto presencial e a Santa Ceia, às 20 horas para quem tem menos de 35 anos de idade, e no domingo pela manhã e pela noite. Traga 1 quilo de alimento e um par de meias para que nós possamos abençoar outras vidas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho das notificações e que você tenha uma noite abençoada. Amém. Tchau.